Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, no e-mail que está vindo aí, nós vamos falar sobre o que? Adulto relacionando-se com uma adolescente. Ou seja, ainda que esteja sob as bênçãos do pai, não é, dessa adolescente, ela tem determinadas características que são próprias de adolescente. E ele, portanto, começa a exigir que ela tenha outras características. Então, são dois mundos. E como entender isso? Como vivenciar isso? Como conciliar tudo isso? Como não ter crise diante de tudo isso? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, tudo bem? Tudo. Preciso sanar algumas dúvidas sobre o meu relacionamento atual, mas antes quero parabenizá-lo pelos vídeos publicados, cujos conteúdos são muito relevantes e úteis no cotidiano das pessoas. Ô, meu querido, muito obrigado, viu? Meu nome é Tal, moro no interior do estado de Santa Catarina e tenho 26 anos. A dúvida é a seguinte: tenho um relacionamento com uma menina de uma cidade vizinha, 30 minutos de estrada. Nos vemos todos os finais de semana. Nossa relação é muito tranquila quando estamos juntos. Ela é companheira, faz um bom sexo, é muito carinhosa. Porém, durante a semana, a gente se fala apenas por telefone ou por Facebook. Sempre fui transparente e nunca escondemos nada um do outro, ou seja, celular, redes sociais, etc. Sempre podemos acessar sem problemas, mas ela ainda é menor de idade. Hum. E você tem 26 anos, é isso? E ela é menor de idade. Bom, então ela deve ter o quê? 16, 17. Durante a semana, quando estamos cada um em sua casa, tem alguns detalhes que percebo que ainda precisam melhorar. E quando tento conversar com ela e fazer perguntas simples, ela às vezes se estoura e responde de maneira grosseira, ficando muito irritada quando eu a chamo para conversar. Isso me deixa um tanto angustiado e por vezes sinto vontade de terminar com ela pela terceira vez. Sim, já terminamos e voltamos 2 vezes por causa de alguns comportamentos infantis por parte dela, que hoje no relacionamento atual não se fazem mais presentes, ainda bem. Meu querido, olha, sinto muito, mas assim, tá, né? Hoje já não se fazem mais presentes, então vocês terminaram 2 vezes por causa de comportamentos infantis. Você não disse quantos anos ela tem, mas você disse que ela é menor de idade. Então, meu querido, você está querendo o quê? Não adianta. Você vai se relacionar com uma menina menor de idade e você está esperando que ela se comporte de forma adulta? Não vai. Entende? Não vai. Então, gente, não vai rolar. A gente tem que entender a pessoa dentro da idade que ela tem. Então, você tem 26, tá me entendendo? Se a menina tem 16, são 10 anos de diferença. Agora, uma coisa seria um homem de 40 com uma mulher de 30, um homem de 30 com uma mulher de 20. Agora, um homem de 26 com uma menina, por exemplo, de 16, não adianta você querer que ela tenha comportamentos de adulto que não vai ter. Você está querendo acelerar o processo e isso não vai acontecer. Então, ela tem atitudes proporcionais à idade que ela tem. Então, não adianta, gente, querer acelerar a coisa. Por isso que depois, então, não vai dar certo mesmo. Entende? Não adianta. Eu estou me relacionando com uma menina de 16 anos e eu estou esperando que ela tenha, né, uma atitude igual a mim, de 26. Não vai ter. Ela ainda precisa melhorar em algumas coisas, como parar de evitar diálogo comigo durante a semana. E por muitas vezes ela tenta me evitar,
quando eu quero vê-la nas quartas-feiras ou nas quintas, afirmando que a mãe dela não deixa eu ir lá durante a semana e não especifica os motivos disso. Me dou muito bem com os pais dela. Penso que uma pessoa para namorar comigo tem que ser livre e ter prazer de estar comigo e dialogar sempre que possível. Então, mas aí é que tá, né? Geralmente o adolescente, ele não tem essa vontade de diálogo, né? Não tem essa vontade de ter esse diálogo. Tanto que, gente, bom, primeiro, meu querido, que você, tudo bem, que você, né, os pais dela deram a permissão, tal, não sei o quê, mas, pô, é menor de idade, né? Então, tá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu dou aula, por exemplo, eu dou aula para, né, os adolescentes do ensino médio e também dou aula para os adultos no EJA. Então, o que que acontece? É muito diferente. É, é- a diferença é gritante. A diferença é, meu Deus, fenomenal. Não tem nem comparação. Então, uma coisa é você dar aula para adolescentes, outra coisa é você dar aula para adultos, não é? Então, o diálogo é outro, a conversa é outra, não adianta, a pegada é outra. Então, quando eu estou conversando, quando eu estou dando aula no EJA, por exemplo, o- eles sabem do que eu estou falando. Se eu estou falando de mercado de trabalho, se eu estou dando alguns exemplos, eles sabem. Por quê? Porque eles já passaram por isso. Então, eles vivenciaram isso e eles vivenciam isso. E eles e sabem, né, a dificuldade que tiveram justamente por não terem estudado na época certa, não terem, né, ou porque não teve oportunidades, ou porque não souberam aproveitar a oportunidade que tiveram na época apropriada. Então, o que que acontece? Outra coisa é eu conversar com os meus alunos do ensino médio. Eles acham que é discursinho, eles acham que a gente está dando lição de moral, eles acham que a gente está sendo chato, eles não estão abertos ao diálogo. Então a gente está falando, eles estão lá escutando, mas tipo, meio que de, sabe? Ai, de novo vai falar isso. Então tem uma diferença gritante entre um e outro. Agora, aí é que tá. Muitas vezes eu estou falando por quê? Porque eu quero alertá-los. Agora não significa que eles estão ouvindo. Não significa que eles vão ouvir. Entende? Muitos ouvem e muitos não ouvem e vão ter que passar por muitas situações e depois que passarem vão lembrar, nossa, né? O meu professor de filosofia falava isso, o meu professor de filosofia falou aquilo na época, eu não dei ouvidos, mas foi necessário ele passar por determinada situação. Então, você com 26, você já está inserido no mercado de trabalho, você já passou, né, pela fase dos amorzinhos, pela fase dos romances, pela fase dos bilhetinhos, e ela não. Então, não adianta, não adianta. Você está querendo, não é, que ela tenha um comportamento que você não vai ter esse tipo de comportamento. É por isso que a gente tem que chegar à conclusão, gente. Por isso que a gente tem que saber avaliar onde a gente está amarrando o nosso burro. Entende? Puxa vida, será que eu vou amarrar meu burro aqui, ó? Entende? Ó, esse toco que eu vou amarrar meu burro tem essas características aqui. E não adianta porque não vai rolar né, querer que essas características mudem, não vai acontecer, porque é próprio, né? Então, é igual falar, já que eu falei do toco onde eu vou amarrar o burro, ou onde você vai amarrar o seu bode, qualquer que seja, entende? Pô, tá, é num eucalipto, o eucalipto tem determinadas características. É pau-brasil, tem determinadas características, entende? Mogno tem determinadas características e assim por diante. Então, é, nós também temos determinadas características que são específicas de cada fase, de cada etapa da nossa vida. Agora, você, como adulto, está se relacionando com uma adolescente e você está querendo que ela, como adolescente, tenha características de adulto. Não vai ter. Não vai. Ela vai continuar tendo características de adolescente, porque você está namorando uma adolescente.
Na verdade, ela é muito carinhosa nos fins de semana, quando vem na minha casa, faz tudo para me agradar. Mas nos dias de semana percebo um certo desânimo dela, até mesmo em atender o telefone. Enfim, basicamente é isto. Não consigo conversar com ela sem ela se alterar e por vezes até desligar na minha cara. Sinto que se ela não parar logo com este comportamento, a relação não vai durar muito tempo e não vou mais dar chances para ela. Já disse isso, mas ela não leva tão a sério. É o que eu acabei de falar. É igual eu falando com os meus adolescentes. Muitas vezes não vão levar a sério. É só quando eles passarem pela situação é que eles vão de fato, não é, se tocar e vão então aprender com as coisas. Mas nas outras vezes que terminei, ela corria atrás todos os dias para querer voltar. E realmente ela melhorou bastante desde o nosso primeiro namoro, mas parece que ela só muda com atitudes extremas. Qual atitude você sugere para esta situação? Preciso realmente de ajuda, desde já agradeço. Então, meu querido, aqui quem tem que tomar consciência é você. É você. Ah, qual atitude você sugere para essa situação? Que você tome consciência de que você está namorando uma adolescente. Ponto. Entende? Então, não adianta você. Ah, ela já mudou muito, mas ela só muda diante de atitudes extremas. Então, claro, porque nós estamos em constante processo de mudança. E ela também está em constante processo de mudança. Então, um adolescente tá se modificando, tá passando, vai passar para a fase adulta ainda. Agora, aí é que tá. Não é? Enquanto isso não acontece, não adianta você querer que ela, como adolescente, tenha atitudes de adulto, porque não vai ter. Tá bom? Gente, se você curtiu, ó, dá um joinha, dê um like aí, compartilhe com seus grupos, com seus amigos. E claro, inscreva-se. Não deixa de se inscrever aqui no canal, não. Tá bom? Me acompanhe também nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa lá no Instagram. Me acompanhe lá. É só você digitar André Massolini lá no Instagram que você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.